Muita gente pergunta quantas pessoas o agro brasileiro alimenta. Elísio Contini, pesquisador da Embrapa, já está aqui no telão? Sim, já estou. Sim. Bom dia, Elísio. Você tem essa resposta? Quantas pessoas o agro brasileiro alimenta? Pois é, nós fizemos uns cálculos com método e nós chegamos à conclusão que ao redor de 10% da população mundial é alimentada pelo agro brasileiro. É claro, 212 milhões os brasileiros e mais 550 milhões de outros países, via, naturalmente, exportação, principalmente de grãos e de carnes. Então seriam quanto? 800 milhões de pessoas, mais ou menos? Ao redor de 800 milhões, porque nós estabelecemos no nosso método de computar o que nós exportamos a valores internacionais e também o que o mundo produz a valores internacionais. Então, alguns anos dão um pouquinho mais, um pouquinho menos. No ano de 2019 foram 807 milhões de pessoas. Neste último ano, 2020, 776 milhões. Isso significa ao redor exatamente de 10% da população mundial. Elisa, agora como é que o senhor calculou esse número, né? Foi por cultura? Quais culturas foram consideradas? Nós consideramos os alimentos básicos, segundo o que o Banco Mundial define no índice de alimentos. Então, tem os principais grãos: arroz, feijão, milho, soja, trigo e isso nós pegamos dos grãos que são os básicos da alimentação humana. E nós computamos também a questão da carne bovina, que essa é uma novidade nesse cálculo. Como a carne bovina no Brasil é produzida a pasto, nós transformamos esta carne em grãos para podermos ter uma unidade única de medida. E a carne bovina, ao redor de 2 milhões de toneladas de carne bovina, nos dá, em termos transformados em grãos, alimento de mais 80 milhões de pessoas. Mas, ao total, são praticamente 800 milhões de pessoas alimentadas pelo Brasil. Elisa, agora por que o senhor quis fazer esse índice, esse cálculo? O senhor também respondia muito essa pergunta? As pessoas tinham essa curiosidade? Quantas pessoas o Brasil alimenta no mundo? Exatamente isso. E havia números desencontrados. Então, uns falavam em 1 bilhão, outros falavam em 1 bilhão e 200, outras pessoas falavam em 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. E vamos ser sinceros, o agro brasileiro é muito importante na alimentação humana, mas nós temos que ter critérios e dados, vamos dizer, confiáveis para mostrar como nós somos importantes e como também nós podemos nos tornar mais importantes. Então, para evitar esse dualismo, trialismo de dados, vamos dizer, encontrados, nós decidimos, com um método técnico, estabelecer um número, vamos dizer, mais ou menos exato de alimentação do Brasil em termos de alimentos básicos para a população mundial. Naturalmente, você tem a população brasileira de 212 milhões e pouco, e mais as exportações via grãos, via carnes, que complementam, vamos dizer, 550 milhões de outras pessoas, 560, 570 milhões, né, nos últimos anos. O que nós observamos também é de que, nos últimos 11 anos, o Brasil passou a alimentar quase mais 200 milhões. Então, uma das nossas conclusões aqui para Terra Viva, para os nossos telespectadores, se nós continuarmos progredindo
como nós o fizemos nos últimos 11 milhões, nos próximos 2030, 32, 31, 32, nós estaremos alimentando no mundo ao redor de 1 bilhão de pessoas. Isso é importante para mostrar de que o Brasil tem um papel aí na segurança alimentar do mundo e a pandemia veio para mostrar isso também, né? Sem dúvida. E nós estamos hoje, todo mundo discute a China, a importância da China para as exportações brasileiras. Realmente é um fenômeno, vamos dizer, extraordinário. Eu estive em 2006 num Congresso Internacional de Economia Agrícola na Austrália e havia um professor, Amani, japonês, que pediram ao final do congresso, um congresso com 6.000 pessoas, de fazer um resumo do que era importante na agricultura mundial. E ele disse, tem 3 prioridades. Primeiro a China, segundo a China e terceiro a China. E está acontecendo isso, nós estamos vendo isso. E aqui queria também lembrar da Índia. A Índia vai precisar de alimentos, o sul da Ásia vai precisar de muitos alimentos. E o agro brasileiro está num momento, vamos dizer, espetacular. Temos dever de casa a cumprir, temos que negociar bem as coisas, temos que melhorar a nossa infraestrutura, a sanidade, mas mesmo na pandemia, com todas as restrições, o Ministério da Agricultura fez um trabalho espetacular para viabilizar a produção, inclusive nos frigoríficos. Isso foi extraordinário para o agro brasileiro. Elise, acho que a Embrapa também tem um papel importante, porque eu faço algumas entrevistas, algumas reportagens que mostram o trabalho dos pesquisadores. Por exemplo, se determinada região já não rende mais para os produtores com alguma cultura, a Embrapa vai lá e mostra um novo caminho. Isso é importante para mostrar que a terra pode ser aproveitada, né, de várias outras formas, né? A revolução tecnológica do Brasil, tanto na parte biológica, na parte de química, na parte, vamos dizer, de insumos, foi espetacular desde 1980, 90. E a Embrapa, sem dúvida, eu sou suspeito por falar, por ser funcionário há mais de 40 anos dessa empresa, mas a Embrapa, principalmente na agricultura tropical, foi fundamental para esse desenvolvimento. E vai ser fundamental com as universidades, com a iniciativa privada, que depois da Lei de Proteção de Cultivares e outras leis tem sido mais fundamental no desenvolvimento de variedades. Mas há ainda muito a avançar nessa questão de tecnologia. Nós temos que aumentar a nossa produtividade, por exemplo, do milho, né? Soja já está bastante avançado, mas de outras culturas também. Reduzir os custos e tornar a nossa agricultura, vamos dizer, mais amigável ao meio ambiente. Isso é que o mundo, principalmente os europeus, estão exigindo de nós. E logo mais os asiáticos também. Então, meio ambiente, agricultura, depende de novas tecnologias que devem ser desenvolvidas nos próximos anos. Eu sou otimista, acredito que o Brasil vai realmente ser importante nesse alimento ao mundo. Seremos sim. Elísio, muito obrigada pela entrevista e participação e parabéns aí pela pesquisa. Obrigado a você, a todos os telespectadores e esperamos nos próximos anos poder anunciar de que nós estaremos alimentando aqui a 10 anos 1 bilhão de pessoas no mundo. Obrigada.